Se você já comprou um planner achando que ele ia ser a solução da sua vida, ou então começou a planejar a sua rotina por horários, achando que assim seria mais fácil e acabou se frustrando, não conseguindo continuar e evoluir, esse vídeo é pra você. Hoje eu quero te mostrar como de fato você vai organizar a sua vida, planejar a sua semana, o seu mês, para realmente ter uma rotina produtiva e alcançar as suas metas. Até porque nada adianta ter um planner todo decorado, fofinho, cheio de anotações, se você não consegue cumprir com o que você colocou. E por muito tempo eu vivi nesse falso planejamento, achando que quanto mais tarefas eu colocasse, mais coisas eu escrevesse no meu planner ou então no meu Google Agenda, mais resultados eu teria. E muito pelo contrário, eu nunca conseguia manter a rotina que eu estabeleci e não conseguia alcançar nenhum resultado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Já estou aqui com o meu cafezinho pra gente conversar hoje sobre organização, planejamento. Desde quando eu comecei a postar esse meu Google Agenda aqui com todos os horários, todo bonitinho, vocês me perguntam muito sobre e vocês sempre me perguntam também sobre o meu planner. Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês os erros que eu já cometi nessa parte de organização, planejamento, o que eu faço hoje em dia, como que eu uso o planner e o Google Agenda e as principais dicas que eu tenho para dar para vocês realmente conseguirem organizar uma rotina e seguir ela até o final. Sabe aquela sensação de chegar no final do dia com a impressão de ter feito muita coisa, mas nada do que você fez realmente precisava ter sido feito? Você ficou ocupado o dia inteiro com um monte de tarefas, mas nada daquilo fez você dar um passo a mais para alcançar as suas metas. Ou então acabou que você deixou para amanhã muitas coisas que eram importantes ou esqueceu de compromissos, de tarefas, deixou para amanhã aquilo que podia ter sido feito hoje. A maioria das pessoas pensa que isso é falta de disciplina, mas na verdade é falta de organização, é falta de comprometimento com aquilo que você estabelece para você seguir. Só que o principal problema aqui não é de fato a organização, mas sim que às vezes você até é uma pessoa organizada, que sempre deixou tudo bonitinho no lugar, mas você não consegue pegar isso e realmente fazer de uma forma que vai ser fácil de seguir todos os dias, que você vai conseguir executar da melhor forma possível. Então o principal problema acaba sendo a execução e não a organização de fato. Porque se você entrou nesse vídeo, provavelmente você já é uma pessoa um pouco organizada. Você já quer ter isso no seu dia a dia, então você já se dedica um pouco para ser uma pessoa organizada, ter um planejamento, mas você não sabe fazer isso da melhor forma. Então você tenta, mas nunca consegue executar ali um bom planejamento, uma boa organização e acaba desmotivando muito para seguir isso que você estabeleceu. Então você sabe se planejar, só que você não sabe qual é o melhor método para você, que realmente vai facilitar a sua vida, porque o planner, por exemplo, gente, ou então o Google Agenda, ou qualquer outro método de organização e planejamento, ele precisa estar no seu dia para ele te ajudar, para te facilitar. O que é o planner? Basicamente é para você escrever as coisas que você precisa fazer na sua semana, no seu mês, para você não ter que ficar lembrando de tudo, até porque o nosso cérebro não consegue lembrar de tudo. Então ele tá aqui para ajudar a gente. E se você sente que ele não tá te ajudando, já tá errado por aí. Você tá se planejando de forma errada. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar são os erros que te travam. 1. Confundir organização com perfeição. Um dos principais erros é pensar que para você ter um bom planejamento, ele precisa ser perfeito, que nada pode sair do planejado. Se surgir um imprevisto, se vir um obstáculo, acabou o seu dia, acabou sua semana, o planejamento foi de água abaixo. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Na vida real, todos os dias, a todos os momentos, a gente vai ter esses imprevistos. Então muitas coisas vão sair do planejado e tá tudo bem, é normal. Imagina se você for deixar de fazer as suas coisas, de trabalhar, de estudar, simplesmente porque algo saiu do que você planejou, do que você escreveu no seu planner. Você não iria fazer mais nada na vida. Então o seu foco precisa ser em ser uma pessoa funcional, em ter uma rotina funcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter sim ali um cronograma para você seguir com horários, enfim, com o que você preferir mesmo, mas que se surgir um obstáculo, se surgir um imprevisto, você vai ter uma rotina funcional, você vai conseguir adaptar aquilo ali. Sabe, você não vai desistir no meio do processo simplesmente por causa disso. E você tem que entender que a gente sempre vai ter dias bons, dias ruins, dias maravilhosos. Então tem dias que você vai acordar
com preguiça, ou então doente, ou passando mal, enfim, e que você não vai conseguir seguir a sua rotina de fato. E faz parte, sabe? Tem dias e dias da nossa vida. 2. Planejar demais, executar de menos. Outro erro enorme é achar que planejar cada minutinho do seu dia é importante, é essencial, só que não é. Como eu estava falando, se uma coisinha que você planejou sair do horário, você vai surtar e parar de fazer as outras coisas? Não. Então é muito mais interessante você planejar o básico, sem ser com horários, assim, cada minuto do seu dia, porque se alguma coisa acontecer, você consegue ali adaptar a sua rotina, o seu cronograma, o seu dia, de acordo com isso que aconteceu. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês que eu utilizo muito blocos de foco. Quando eu for mostrar o meu Google Agenda, eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Mas, basicamente, são blocos de foco em alguma coisa. Então, das 9 às 11, eu tenho um tempo livre ali que eu vou estudar. Então eu vou fazer, por exemplo, 3 blocos de leitura, ou então 2 blocos de leitura, 1 bloco de estudos. Nesse meio tempo aí eu consigo fazer isso tudo. Mais pra frente do vídeo eu vou explicar melhor sobre blocos de foco, mas pensa comigo, é muito melhor você ter um espaço ali de tempo que você consegue fazer o básico bem feito. Então se você não tem tantas tarefas, tantos hábitos pra seguir, é bem mais fácil de você completar o que tá escrito ali. E isso traz aquela sensação de recompensa, de motivação. Então é muito melhor você planejar menos e executar mais do que planejar muito e executar quase nada. 3. Sistema que não cabe na sua vida. Um outro erro muito comum é achar que copiar a organização, o planejamento de outra pessoa vai ser eficiente. Então, se você me vê aqui utilizando o Planner e o Google Agenda, você acha que isso vai ser perfeito pra você, que você tem que fazer exatamente como eu faço. Só que não é assim que funciona, gente. Pra nada da nossa vida, nada que você copiar de outra pessoa vai ser bom. Então, você precisa ver tudo que eu tô te passando aqui, as minhas dicas, como eu faço, e você vai testar na sua rotina e vai ver o que você pode adaptar, o que ficou bom pra você, o que não ficou. Pode ser que você seja uma pessoa que odeia utilizar coisas físicas, escrever no papel, pode ser que você seja uma pessoa que ama aplicativos, enfim, cada um aqui tem um jeito. Então você tem que estudar qual que é o melhor pra você, que vai funcionar pra você. Como eu falei, precisa ser algo funcional, prático, ele precisa te ajudar. Não pode ser algo que vai te atrapalhar, entendeu? Então tá, eu vou mostrar pra vocês como de fato eu uso e qual que foi o melhor método pra mim que eu encontrei, porque quem me acompanha aqui há muito, muito tempo, desde o comecinho, lembra que eu era uma pessoa que gostava muito de coisas decoradas, coisas bonitinhas, igual está passando aqui na tela. Então eu sempre fui essa pessoa de ter um planner cheio de adesivos, de fazer tudo bonitinho mesmo, bullet journal, tirar um tempo pra isso. E eu gostava, sabe? Era um passatempo. Hoje em dia eu não tenho esse tempo mais, então não é algo que eu quero manter na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa bem prática hoje em dia, então é o básico que funciona pra mim, que seja também bonito, como vocês podem ver, esse planner aqui é muito lindo. Ele é da Studs, nós temos cupom de desconto que é Poliana10, vou deixar as informações na descrição do vídeo. E assim, gente, desde sempre eu fui uma pessoa que gostava de escrever, então eu nunca deixei o planner de lado, por mais que hoje em dia eu uso muito o Google Agenda, que eu vou mostrar pra vocês também. O planner pra mim é, assim, indispensável. Eu uso muito esse planner aqui pra basicamente colocar tudo que vem na minha cabeça e todas as coisas que eu preciso fazer, assim, parte por parte. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês, deixa eu abrir nessa semana, ó. Essa semana aqui, como vocês podem ver, tem várias coisas escritas e eu escrevo tudo, gente. Então eu vou ler pra vocês, por exemplo, um dia aqui pra vocês entenderem. Ali no Google Agenda, depois eu vou mostrar, mas ele é basicamente um geral do meu dia a dia, sabe? E aqui a cada dia eu venho e escrevo exatamente o que eu preciso fazer. Você consegue fazer isso pelo Google Agenda, só que eu prefiro fazer por aqui, tá? Então assim, a minha junção é basicamente escrever tudo aqui e ali tá o básico da minha rotina, assim, com compromissos ou então reuniões específicas e o cronograma da minha semana. Então vou dar um exemplo aqui. Eu escrevo normalmente em ordem, por exemplo, acordar, fazer minha Lectio Divina, fazer meu bloco de leitura, academia ou então aula de tênis, beach tênis, enfim. Aí eu começo as minhas tarefas do dia. Gravar Reels Go Case, editar esse Reels e enviar para aprovação, montar roteiro do YouTube, levar a Charlotte no veterinário, post YouTube vídeo, marcar consulta médica, assinar contrato. Então eu vou escrevendo todas essas coisas assim, sabe? Não são de fato os meus hábitos com horários, são só as tarefas que eu preciso fazer no meu dia. Já ali é outra coisa, ali eu coloco o meu cronograma geral
com tudo que eu preciso fazer a cada semana, que é igual. Então eu tenho uma rotina para seguir. Por exemplo, todos os dias eu acordo no mesmo horário. Então ali tá o bloquinho no mesmo horário. À tarde eu tenho o bloco de gravações, então tá separado ali o tempo que eu tenho para fazer isso. Já o que eu vou fazer nesse tempo está escrito no meu planner. Ah, eu tenho o meu bloco de gravações à tarde, então eu vou gravar 2 vídeos no YouTube, 2 Reels, e vou editar esses vídeos, vou montar um post, sabe? Então, assim, eu consigo escrever exatamente o que eu vou fazer no meu planner. Então, pra mim, essa foi a combinação perfeita. É o jeito que eu encontrei que funciona pra mim e que eu mais utilizo. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Deixa eu passar pra próxima semana, que aí eu tenho uma visão melhor aqui, né? De todos bonitinho, porque ao decorrer que vai passando, eles vão ficando assim. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, minhas agendas que tá aqui no cantinho. Você vai criar as agendas que você quiser. Eu aqui tenho, por exemplo, estudos, academia, compromissos, esportes, hábitos fixos e tarefas, trabalho, e o resto são os meus trabalhos aqui, por exemplo, que eu tenho de publicidade, né? A partir disso, você escolhe a cor que você quiser e nisso você monta a sua rotina. Eu gosto de tentar deixar o mais igual possível. Então, como vocês podem ver, ritual matinal, todos os dias das 6 às 7. Eu sempre treino de manhã, então tá aqui os dias que eu vou pra academia, os dias que eu faço beach tênis, o outro dia que eu faço tênis. Tem um tempo pra jantar, organização, café da tarde, almoço, organização. Então eu separo, assim, coisas que eu vou fazer todos os dias, que são horários parecidos. Agora vamos pros blocos de fato. Como vocês podem ver aqui, ó, bloco de gravações, das 2 às 4h30. Nesse meio tempo, eu vou gravar vários vídeos, então eu vou fazer vários mini blocos, que eu planejo no meu planner, e não aqui. Então vai estar escrito no meu planner, entendeu? Bloco de edições pendências, mesma coisa. É um tempo aqui para eu fazer essas edições e resolver as pendências, e cada coisa vai estar escrita no meu planner. Aqui, bloco de leitura, é o mais básico, né? Então eu vou ler um livro, e aqui tem blocos de estudos, construção de repertório. Então, tem aqui, ó, segunda, quarta e sexta, por exemplo, que é um tempo diferente. E nisso pode incluir várias coisas. Eu posso ou estudar um curso, ou então analisar um livro que eu comecei a ler. Então, assim, pode incluir vários tipos de bloco aqui dentro. Além disso, uma coisa que eu gosto muito é que aqui você consegue criar tarefas, como vocês podem ver aqui, ó. Toda quarta eu gravo um vídeo pro YouTube, né, o estático, que é isso que eu tô gravando. E aí são tarefas que você consegue vir aqui e acrescentar. Se você não quiser usar o planner físico, você pode fazer isso tudo por aqui e elas vão ficando aqui em cima. Então é bem prático. Outra coisa, reuniões. Vem sempre de forma automática, porque você conecta o seu e-mail. Então qualquer coisa que você aceitar pelo seu e-mail vai aparecer aqui. Eu planejo tudo, gente, até final de semana, assim. Então, final de semana eu sempre tenho corrida, eu tenho um momento de organizar a casa, eu tenho missa. Então, assim, aqui vocês podem ver bloco livre, que é normalmente o que eu fico em casa de boa, eu saio de casa para tomar sol, alguma coisa assim. Então eu gosto de planejar aqui, é basicamente o meu cronograma da minha vida, sabe? É o que eu faço a cada dia. Mas o que eu vou fazer de fato em cada dia tá escrito no meu planner e não aqui, porque eu acho mais prático. Mas como eu falei, vocês podem escrever aqui, ó, nessas tarefas, e tem vários jeitos de você dividir também, ó, tem como adicionar prazo, descrição, enfim. E você vai estudando o melhor jeito aqui de usar o Google Agenda. Mas pra mim é o melhor aplicativo que tem de organização, de planejamento. E também muito fácil, que a maioria das pessoas usam. Então, isso aqui de reunião, por exemplo, a maioria das pessoas usa, sabe? Então, fica bem mais tranquilo de você organizar no geral. Outra coisa, tem como você ver a visão mensal, anual, 4 dias, então é bem intuitivo, sabe? Tá, e agora eu vou te falar os 5 hábitos que realmente funcionam. 1. Identifique os seus erros de execução. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que não tá funcionando pra você no seu dia a dia, pra você conseguir ajustar isso e melhorar. Então, repara no seu dia a dia onde que você normalmente trava, o que você normalmente não consegue manter, se é algum hábito, se é alguma tarefa, se é acordar cedo, e aí a partir disso você consegue procurar uma solução pra esse problema. 2. Reveja o seu conceito de produtividade. Produtividade nunca vai ser sobre fazer mais, e sim fazer o que importa, fazer o básico bem feito, aquilo que vai fazer diferença para você. Então, às vezes a sua rotina produtiva vai ter bem menos tarefa do que a minha, ou então vice-versa, vai depender muito de cada realidade, de cada meta também. Tem gente que acha que acordar às 5 horas da manhã é necessário para ter uma rotina produtiva, só que aí ela faz algumas coisas ali logo cedo e acaba passando o resto do dia sem fazer nada realmente benéfico, sabe? Ela acordou
pra nada praticamente. Ou então a pessoa passa o dia inteiro ocupada, só que nada dessas coisas que ela faz durante o dia vão ajudar ela a alcançar alguma meta. Então comece a entender mais as suas prioridades, o que você precisa incluir na sua rotina que vai fazer bem pra você, que vai ser benéfico e também que vai te ajudar a alcançar as suas metas. 3. Seja realista. Isso aqui é, assim, essencial. Não tem como você montar um planejamento que não seja real, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua realidade. Até porque, como eu falei, se você tentar pegar a minha rotina, o meu planejamento e colocar na sua vida, provavelmente não vai dar certo. Porque a minha realidade é muito diferente. Eu trabalho com internet, então eu consigo montar os meus horários, eu consigo escolher em qual momento que eu vou na academia. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então não tem como você pegar a rotina de alguém e colocá-la na sua vida. Você tem que montar o seu próprio método de organização e planejamento. E tem que ser muito real. Então não adianta você colocar 20 hábitos para você seguir, um monte de tarefas que você não vai conseguir cumprir, porque isso vai te trazer aquela frustração, esse sentimento horrível que a gente não quer, porque quanto mais você sente isso, mais desmotivado você fica. Então é muito melhor você colocar ali poucas coisas e cumprir isso e depois ir acrescentando mais, do que você já começar com esse monte de coisa e não conseguir cumprir nada. 4. Faça blocos de foco. Esse não vai ser o vídeo exatamente que eu vou explicar tudo sobre blocos de foco, mas eu vou dar um resumo aqui pra vocês de como eu faço. Como eu falei, mostrei pra vocês ali, eu tenho um momento, por exemplo, de manhã, onde eu faço um bloco de leitura. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse bloco de 40, 50 minutos eu vou estar completamente focada apenas naquilo ali, apenas na leitura. Não vai ter celular perto de mim, não vai ter mais nada perto de mim que vai tirar minha atenção. Eu vou estar completamente focada naquilo. Depois desse bloco, eu posso fazer outras coisas. E não pode ser blocos tão grandes, tá? De bloco de 2 horas. Porque você precisa ter ali um descanso entre cada um, justamente para caso aconteça um imprevisto, para caso, enfim, várias coisas que podem acontecer. Então, assim, a tarde inteira eu tenho como um espaço aí para eu gravar, que normalmente é o momento que eu gravo. Durante a tarde eu sempre faço vários blocos, então eu vou fazer bloco de gravação de 1 hora. Depois que eu terminar essa 1 hora, eu vou fazer uma pausa de ali 10, 15 minutos pra beber uma água, comer alguma coisa, ir no banheiro, brincar com as meninas, dar um ar. E depois eu volto com mais um bloco de, por exemplo, mais 1 hora. Então é muito melhor você fazer esses blocos porque você consegue dividir cada dia da sua semana de uma forma diferente. Só que o horário ali, o tempo vai ser o mesmo, entendeu? Só que cada dia você vai fazer blocos diferentes. E por isso que é tão legal, porque não vai ficar uma rotina totalmente fixa que você não pode pular um horário, por exemplo, se você tem ali das 9 às 10, apenas das 9 às 11 para estudar. E você vai estudar seguido sem parar, vai ser mais difícil provavelmente você se concentrar, porque igual eu já sempre falei para vocês, hoje em dia a gente tem esse grande problema de concentração, então ninguém consegue se concentrar durante muito tempo, né? Então você fazer blocos menores assim são bem mais interessantes para você conseguir focar naquilo e cumprir. E outra coisa, quando você está focado 100% em uma coisa, o seu cérebro faz aquilo muito mais bem feito. Se você está focado em várias coisas diferentes, com certeza você não vai conseguir fazer nada bem feito. 5. Lide com imprevistos. Isso aqui é muito importante. Como eu já falei, a sua rotina, a sua organização precisa ser funcional. Então você precisa conseguir lidar com todos os imprevistos que surgem na sua vida. Se algum parente seu ou algum amigo te liga falando, meu Deus, eu preciso que você venha aqui agora, e você surta pensando que a sua rotina foi de água abaixo, já tá errado por aí, sabe? Porque ela precisa estar de acordo com isso. Se acontece alguma coisa que você realmente precisa parar tudo que você tá fazendo pra ir lá, a sua rotina precisa estar de acordo, você precisa conseguir adaptar ela. Então é muito essencial que você aprenda a lidar com isso e que você entenda que isso não é uma falha, simplesmente é a vida acontecendo, sabe? É a vida real. Então, resumindo, você não precisa ter algo super elaborado, cheio de frufru para você conseguir ter uma rotina produtiva. Como vocês podem ver, eu uso o básico do básico, eu não escrevo nada demais. Isso aqui precisa ser funcional na sua vida. Então, assim, teste quais métodos que vão ser eficientes para você. Talvez você seja uma pessoa que não gosta de coisas físicas, talvez você seja uma pessoa que não goste do Google Agenda. Eu gosto bastante por ser prático e para mim foi a junção perfeita. Então, assim, fica a dica para vocês testem aí como eu faço, e aí você pode adaptar também para sua vida, né, que é o essencial aí. Às vezes o jeito que eu coloquei ali você não gostou, ou então às vezes você não gosta de planner em si, você gosta de escrever numa folha qualquer, ou no bullet journal, ou em qualquer outra coisa. Então, assim, vai adaptando e vai vendo o que é melhor pra você. Não se esqueçam que nós temos cupom de desconto na Studs, que é Poliana10. E é isso, eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado, que vocês tenham entendido como eu faço meu planejamento
planejamento e como que você vai fazer o seu também e entender que não precisa ser nada muito elaborado, sabe? Eu acho que é o principal aqui desse vídeo. Então eu espero que você consiga montar o melhor método de organização e planejamento aí pra sua vida. Deixa nos comentários qual que você utiliza, qual que você gosta, qual que você não gosta pra gente conversar. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.